Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o nosso modesto básico e introdutório curso sobre mecânica analítica e teoria clássica de campos. Muito bem, então aqui vamos continuar a discussão. Aqui nós podemos calcular a derivada parcial de f em relação a x. Isso é derivada parcial em relação a x aplicado sobre x elevado a 2 mais y elevado a 2 mais z elevado a 2 menos l elevado a 2. Isso é derivada de x elevado a 2 em relação a x mais derivada de y elevado a 2 em relação a x mais derivada de z elevado a 2 em relação a x menos derivada de L maiúsculo em relação a x. Então essa derivada é igual a zero, de y elevado a 2 em relação a x, de z elevado a 2 em relação a x é zero e de L maiúsculo em relação a x é zero. De modo que essa é derivada ordinária, derivada de polinômio, isso é 2 vezes x. Então nós temos aqui derivada de f em relação a x como 2 vezes x. Pronto. Pois bem, vamos calcular agora a derivada parcial de f em relação a y. Então isso é derivada parcial em relação a y aplicado sobre x elevado a 2 mais y elevado a 2 mais z elevado a 2 menos l elevado a 2. Então isso é derivada parcial em relação a y aplicado sobre x elevado a 2 mais derivada parcial em relação a y aplicado sobre y elevado a 2 mais derivada parcial em relação a y aplicado sobre z elevado a 2 menos derivada parcial em relação a y aplicado sobre l maiúsculo elevado a 2. A derivada de L elevado a 2 em relação a y é zero, a derivada de z elevado a 2 em relação a y é zero, a derivada de x elevado a 2 em relação a y é zero, e a derivada de y elevado a 2 em relação a y é igual a 2y. Derivada de polinômios, de modo que a derivada de f em relação a y é 2 vezes y. Vamos encerrar a aula neste ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.